Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 259, capítulo 28, do charlatanismo e do embuste, médiuns interesseiros. Dando sequência, na questão de número 307, aqueles gostam muito de mistificar, porém, não de ser mistificado. Porque é natural que uma classe, por ser subordinada, em determinados casos, até gostam de ser mistificados. Outros espíritos não gostam de ser mistificado e outros gostam de ser mistificados. Se prestam de boa vontade ao gracejo, às coisas de mera curiosidade, por que lhes apraz divertirem-se também? É certo que, como aos outros, lhe repugnam ser explorados ou servir de comparsas para que a receita aumente, e a todo instante provam que têm vontade própria, que agem quando e como bem lhes parece, donde resulta que o médio de efeito físico, ainda menos certeza pode ter da regularidade das manifestações do que o médio escrevente. Nós temos que esclarecer uma coisa nesta questão. É óbvio que muitos seres sinceros, que por terem estudado a literatura espírita e não terem conseguido esmiuçar, separando o joio do trigo, às vezes não conseguiram, ou melhor, às vezes não conseguindo raciocinar, mediante o que nós vamos dizer aqui, esses podem assim sentir uma certa dificuldade em aceitar o que nós vamos dizer. Mas é preciso dizer. O que muitos não aceitam é de que todos os dons mediúnicos, eles carecem de uma cota de efeito físico. Não existe dons mediúnicos sem efeito físico. Não existe. Todos os dons mediúnicos, não é só o médio de materialização e desmaterialização. Porque nós sabemos que o médio de materialização e desmaterialização, um alto índice de efeito físico lhe é exigido. Mas o médio psicógrafo também. O médio intuitivo, o médio inspirativo, o médio semimecânico, o médio mecânico, o médio psicofônico. Mas acontece que as cotas, elas encontram-se num grau
tão imperceptível que só mesmo através da evolução que muitos conseguem entender a necessidade do efeito físico. Fora isso, é óbvio que os militantes só acreditam que o efeito físico só foi utilizado e, se possível, é utilizado nas mesas dançantes e nas mesas girantes, na compilação da doutrina dos espíritos. Quando, naqueles cabaré, as mesas se erguiam, os pianos indo até o teto, as cadeiras, quando movimentavam-se as cestas de vime, ou melhor, as caixas de vime, as cestas, as pranchetas, ali necessário uma cota elevada de efeito físico. Mas não é porque mudou de piano, de mesa, de cadeira, de cesta, de caixa de papelão, caixa de vime, de cesta, para o médio, que não, porque o médio, ele se assim podemos dizer, ele exerce o mesmo papel, o médio, ele exerce o mesmo papel que a mesa, que o piano. Ou você não parou para pensar nisso? Produzi-los em dias e horas determinadas, fora dar prova das mais profundas ignorâncias, que há de ele então fazer para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos é o que naturalmente recorrerão. Não só os que disso façam um ofício declararão como igualmente pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida do que trabalhando, desde que o espírito não dá coisa alguma, sempre se há falta. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro, constituindo um motivo legítimo de suspeita. O interesse dá direito a rigoroso exame, com o qual ninguém poderá ofender-se sem justificar as suspeitas. Mas tanto estas são legítimas, neste caso, como ofensivas em se tratando de pessoas honradas e desinteressadas. Então nós percebemos aí que sempre existiu um certo interesse. Só que o que nós temos que dizer que quando
Kardec codificou a doutrina dos espíritos, tudo que nós sabemos hoje através da literatura espírita foi separado o joio do trigo por Hippolyte Léonard Rivail. Porque eu não sei se você sabe, mas antes da codificação da doutrina dos espíritos por Allan Kardec, em muitos cabarés e em muitos lugares no mundo, e principalmente em França, os charlatões, os mistificadores, os médios impostores, os buenas dichas, como se dizem os pais de santo, sempre existiram. Você sabia disso? Os pais de santos sempre existiram. Sempre existiu aqui na Terra aqueles exploradores de sensibilidades, exploradores de ignorância do público. Então isso não era, na época, novidade a Kardec. Kardec sabia que existia, se na época não existia o termo pai de santo, mas existia outras denominações. Até porque isso vem desde lá da Grécia Antiga. Os oráculos, as pitonisas, quantos seres iam até os oráculos e faziam perguntas, como hoje em dia, 2023, as pessoas vão aos confessionários, vão em busca dos pais de santo, em busca dos buenas dichas. Então a doutrina dos espíritos, ela veio separar o joio do trigo, de forma que a doutrina dos espíritos é a pérola mais perfeita que Kardec, em meio a toda a podridão daquele século, ele conseguiu mineirar, ele conseguiu lapidar, ele conseguiu extrair em meio àquela podridão. Por isso nós não devemos recorrer a mais nada, a não ser a doutrina dos espíritos. Na questão de número 308, a faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, porque médio de efeito físico é uma coisa. Agora, manifestação física é outra coisa. As pessoas precisam entender isso tudo, né? Só que não dá tempo de explicar tudo aqui, porque, caso contrário, ficaríamos aqui tratando a respeito desse assunto aqui o resto da eternidade. Não, e eu quero retornar à pátria espiritual logo. Pelo amor de Jesus Cristo. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, você está entendendo, né? A faculdade mediúnica,
mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira a quem quer que pretenda ter a sua ordem os espíritos. Que interessante, né? Olha só para ver como são as coisas. A faculdade mediúnica, como restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem. É óbvio, mediunidade nenhuma foi dada ao homem. Mediunidade é um atributo da alma. Mediunidade é um atributo do espírito. Esse termo é uma expressão que Kardec teve que usar devido ao nosso nível evolutivo. Agora, nós temos que, de acordo com a lógica, entender. Mesmo conquistada, mesmo na condição de um atributo, ela não foi dada, esse atributo não foi dado ao homem para ostentá-las nos teatros de feiras a quem quer que se pretenda ter as suas ordens espíritos. Porque eu não sei se você sabe, milhões de centros espíritas no Brasil e no mundo agem dessa forma aqui, como se trabalhassem num palco, num teatro, onde ali os espíritos respondessem tudo através daqueles médiuns. E mesmo pelo fato, e mesmo assim pelo fato de ser charlatão e de mistificador, não pensemos que esses espíritos charlatões e mistificadores não saibam minuciosidade de nossas vidas, porque eles sabem. A única diferença é que eles estão ali zombando da credulidade daqueles que ali comparecem. Porque se eles ali não estivessem zombando, e se aqueles médios não fossem também charlatões e mistificadores, um grande trabalho ali eles conseguiriam realizar. Porque eu posso dizer a você com todo respeito que praticamente quase que todos, posso dizer a você com todo respeito que quase todas as minuciosidades que os bons espíritos descrevem quando você busca uma orientação ou uma psicografia, os espíritos das trevas também eles descrevem, porque eles têm todo o teu relatório desde quando você nasceu. E para te impressionar muito mais e para te transformar cada vez mais em uma cobaia e para sugar cada vez mais as tuas energias através do processo vampiresco, eles ditam ali aquelas minuciosidades ao ponto de te levar à fascinação. E depois que você se fascina, você se entrega de corpo e alma àqueles espíritos. Oxe, eu não me entrego. Se entrega. Se entrega. Quantos médios trabalharam com diversos médios charlatões e mistificadores aqui no Brasil principalmente, e que mesmo depois descobrindo a justiça, que aqueles médios eram charlatões e aproveitadores, aqueles adeptos daqueles médios
ainda saíram na defesa do médium, alegando que o médium estava sendo preso injustamente. Isso é fanatismo, isso é obsessão, isso é perturbação. E outros médiuns mais no Brasil que têm transformado a mediunidade, os dons mediúnicos, aliás, em uma fábrica de dinheiro para beneficiar a própria vida, para o sustento próprio aqui da vida. Usando-se esse termo, Deus já nos condicionou os atributos que se chama-se inteligência, para que pudéssemos raciocinar. Deus já nos permitiu o atributo da conquista dos braços, das pernas, dos pés, dos olhos, da boca, do ouvido, para que pudéssemos trabalhar, para que pudéssemos suprir as nossas necessidades, sem ter que usufruir-se da mediunidade. Igual a Jesus, o que de graça recebestes, de graças deveis passar adiante. O que de graça recebeis, de graça deveis passar adiante. Mas o que de graça nós recebemos através da mediunidade, é a mediunidade? Não. A confiança dos bons espíritos. A confiança dos bons espíritos através deste canal que se chama faculdade mediúnica. Eles confiam tanto em nós que nos entregam o que de mais belo há, de acordo com o nosso nível evolutivo, para que possamos passar adiante aos nossos irmãos. Para exibir em público, está no caso de ser, com justiça, suspeitar de charlatanismo ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Prestidigitação são aqueles que agem com uma habilidade tão grande como os mágicos, aquelas pessoas que manipulam à nossa frente, os ventrílogos. Você conhece ventrílogo? Digita aí no Google, ventrílogo. Ventrílogo. Você vai entender o que é. Nós não devemos permitir nos tornarmos ventrílogos nas mãos das trevas. Nós devemos se permitir nos tornar ventrílogos nas mãos dos benfeitores espirituais. Então, os prestidigitadores são os ventrílogos. São hábeis quanto os mágicos, os ilusionistas, que ilude
que é fantasia. Esses são os médios interesseiros, os mistificadores. Agora, você acha que eles me amam por eu estar falando isso? Mas eu não me preocupo. Assim se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo ou de espiritualismo, a tanto por cabeça. Lembrem-se todos do direito que compram ao entrar. Você depara com muitos pais de santo anunciando na televisão horários, marca, entrevistas, né? Lê sorte, lê as mãos, jogam-se tarô, joga-se os búzios. Vai nessa para você ver. Vai. Já usei essa expressão algumas vezes. Eu torno novamente a repeti-la. As pessoas que de fato permitem serem mistificadas. Porque estas pessoas não batem à porta da tua casa, te oferecendo trabalho. Você que as procura. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais, porque Vó Leontina diz que a noite hoje é uma menina. Então vamos continuar para a gente ver o final, onde vai dar essa menina.